Olá, gente querida, olá, gente boa de Deus. Eu vou tentar fazer um videozinho aqui. Minha filhinha está aqui na sala. Vamos ver se ela vai ficar entretida ali e vai deixar eu fazer aqui esse vídeo esclarecedor para a Irmandade, nossos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, principalmente aí os da Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Fala assim, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, meus queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia. A Bíblia está aberta, a minha Bíblia está aberta aqui em Romanos, capítulo 16, e o versículo também 16. Romanos, cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16 e o versículo 16. Vamos ler o que diz lá, pera lá. Espera aqui, eu vou aqui, Elisinha. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam ou vos mandam, vos enviam a saudação. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Meus queridos e queridas, é muito importante quando nós lermos a Bíblia ou qualquer outro livro, nós, primeiro, para haver uma melhor compreensão, para não haver uma distorção, um equívoco e às vezes muito grave, é necessário voltarmos lá no tempo quando foi escrito e compreendermos todo o contexto histórico, religioso, cultural daquela região e daquela época. Tem muitas coisas que muitas denominações religiosas ensinam hoje que não condizem nada com os dias de hoje. Eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, ele ia chamar a atenção de muita gente, principalmente aqui no Brasil. Porque a pessoa fala, olha, Deus falou na sua palavra, Deus fala na sua palavra assim, assim. Aí você vai ver, tá pensando que é uma profecia, um profeta falou. Aí você vai ver Paulo escrevendo. Onde está escrito, irmão? Não, o apóstolo Paulo falou aos romanos. Foi Deus que falou. Aí você vai ver Paulo escrevendo uma carta para aquela região, para aquele grupo de pessoas, para aquele momento, que estava vivendo aquele contexto. E aí fala, é Deus que está falando na sua palavra. Ué, você vai ver, não é Jesus que falou. No, o Paulo não falou assim, olha, o Senhor me mandou essa palavra, eu estou falando conforme o Senhor me mandou. Não, ele está escrevendo uma carta, coitado, para solucionar os diversos problemas diferenciados de cada região. Paulo sofreu muito. E às vezes algumas pessoas criticam, Paulo era machista, Paulo é isso. Coitado, mas viva, se fosse você, naquele tempo, naquela época, o cara foi um baita apóstolo, um baita pregador do evangelho, tentando solucionar o problema de crente trabalhoso, crente complicado, que só dava trabalho, ele tentava solucionar conforme a cultura de cada região. Lá em Corinto, ele falou, põe um véu na cabeça das mulheres, que estava tendo um problema lá sério, cultural, da época. Então, o meio fala, quem for cortar o cabelo, então que raspe, e põe um véu, enfim, aquele problema cultural lá daquele momento lá, daquela região. Outra região tinha outro problema. E aí, Paulo, está acontecendo isso. E ele pegava uma caneta e disse, ó, irmão, para resolver isso, faça isso, da melhor forma, coitado. Lutando para que o pessoal tivesse paz e pudesse chegar ao conhecimento de Cristo Jesus. Teve local que ele falou, gente, vocês não crescem. Vocês são meninos, criança. Já era para estar ensinando as pessoas. Você é um bando de infantil, sem estrutura, não cresce na palavra, não cresce na graça, no conhecimento, ficam presos em rótulos, em tradições. Vocês têm que evoluir espiritualmente, crescer. E aí, coitado, sofria. Mas aí, ele escreve essa carta. Então, aí o problema que está. Aí Paulo fala uma palavra para aquele momento, para uma região conforme a sua cultura, seu costume, e alguém pega aquilo lá e fala, foi Deus que falou, e faz uma doutrina. Não, doutrina porque Deus não está na palavra. A palavra é Cristo. A palavra não é o apóstolo Paulo. A palavra não é a Bíblia, não é o Corão, não é a Torá. A palavra
segundo a própria Bíblia, João disse que a palavra de Deus é falando do Cristo, da manifestação de Deus em Cristo. No princípio era a palavra, João 1, capítulo 1, no princípio era a palavra, era o verbo, era a ação de Deus. Falou e tudo se fez, aquilo que... Ele disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se encarnou, se fez carne, não se fez um livro. João diz que a palavra do Eterno se fez carne, e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como uma do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas a religião diz que a palavra é a Bíblia. E aí tudo que está na Bíblia, você fala, não, é palavra de Deus. Mas a própria Bíblia diz, João, no capítulo 1, dizendo que a palavra de Deus é o Cristo. É aquilo que se manifestou na vida de Jesus. Amor, misericórdia, bondade, compreensão, perdão, virtude, enfim. E aí, não, olha, foi Deus falando sua palavra, está escrito na palavra. Você vai ver Paulo dando um conselho regional. E a pessoa pega lá um conselho num contexto cultural totalmente diferente, em outro país, e traz para o Brasil e fala, é doutrina de Deus. Gente, não faça isso não. Aí você vê aquele monte de gente preso nos verdadeiros currais religiosos, templos religiosos, currais. Tanto que chama de rebanho, né? Os lideranças chamam até de rebanho. É muito triste isso aí. E aí tudo preso, em culturas de 2.000 anos, 4.000 anos. Não, é triste. E aí, irmão Gilmar, tem que dar um beijo, porque se não dá um beijo, está contra a doutrina, contra a palavra. Pelo amor de Jesus, quando Jesus mandou alguém dar um beijo em alguém? Quando Jesus falou assim, se você não dá um beijo em alguém, não saudar com um beijo, você está em pecado, você está fora da doutrina. Quando que Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus falou isso? Nunca falou. Mas Paulo falou. Paulo falou porque a cultura da época, o costume daquela época, era saudar com um beijo. Até hoje, no Oriente Médio, os terroristas se saudam com um beijo no rosto. Qualquer um se salva com um beijo no rosto. Mas não é só dentro de um templo, dentro de uma mesquita, de uma sinagoga, não. É em qualquer lugar da rua. Independente se é ateu, se da crença, o cumprimento é um beijo no rosto, é um ósculo, chamado ósculo. Então Paulo jamais vai falar assim, irmão, dá um abraço nos irmãos, um abraço santo, dá um aperto de mão santo aí nos irmãos. A igreja daqui vos saúda, vos manda a saudação, um abraço. Porque não tinha. A salvação era o beijo, era o ósculo. Então é muita ignorância pegar esse texto, ou em outros que falam assim, e outros que Paulo escreve também, fala, no final conclui que essa saudação, pegar isso, esse cumprimento cultural da época, fazer uma doutrina. Eu fui na CCB algumas vezes, eu falei, mamãe, não tem costume de beijar homem, não beijo, não tem nada demais. Mas beijar só aqui dentro, só dar um beijo no rosto aqui dentro do templo, não, lá fora é escândalo. Mas se tem escândalo, se é escândalo, então Deus não está nesse negócio. Se é só que dentro do templo pode saudar com osso, santo, que não tem nada de santo, né? A santidade está no coração, não no beijo. Está no entendimento, na malícia, na maldade, sem malícia, isso está no coração, a maldade não é, a santidade está no coração, na consciência, não é no beijo em si, ou no apego de mão em si. Então quando Paulo falou, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, porque o cumprimento era o ósculo. Se fosse hoje, Paulo diria, saudai o irmão com um aperto de mão santo, dá um abraço santo nos irmãos, quer dizer, sem fingimento, sem maldade, sem traição. Então a santidade, meu irmão, meus irmãos da CCB, não é o beijo. Estão ensinando errado para vocês, estão aprisionando vocês em tradições caducas, que não tem fundamento nenhum com o evangelho. Aí os anciãos caducos, aquele dinossaurão antigo, que não entende nada, um bando de ignorante, ou então já entendeu as burrices, mas tem medo de tirar, de orientar a igreja e passar vergonha, porque o pessoal vai falar, poxa, mas até agora você ensinou tudo errado, mais de 110 anos aí, ensinando errado o povo, agora não é mais pecado, agora não é doutrina mais. Mas eles sabem, os chefões dos anciãos da CCB sabem que é uma bobagem, uma babaquice esse cumprimento. Não é doutrina. Pode ser não ser babaquice, mas é uma tradição CCB, uma tradição lá do Oriente Médio. Não tem nada a ver com brasileiro, não tem nada a ver com santidade. Saudar o camarada com um beijo no rosto, ou uma mulher que cumprimentar a outra com um beijo, ou um homem cumprimentar a outra com um beijo. Agora, hoje eu vejo malignidade, vejo maldade, malícia, malignidade, porque é só dentro do templo. Acabou o culto. Não, lá fora não pode ter escândalo. Então Deus não está nisso. Tem nada de ósculo santo.
Isso é uma coisa ogra, sem fundamento, gente. Ei, moço, moça. Gente, não é possível, você vê pessoas até estudadas. Eu trabalho com um irmão lá, que é da CCB. E ele fez direito, fez advogado. Ele entendeu, ele entende tudo que eu falo. Falou, Gilmar, você está certinho. É isso mesmo. Mas vai pôr isso pro povo. Como é que você vai derrubar esse negócio de mais de 100 anos? Então ele tem medo de voltar atrás. Mas eu tô lá, eu dou o beijo, saldo o pessoal com o beijo lá, mas eu sei que não vale nada. O próprio irmão da CCB. Mas ele é inteligente. Fez direito, é policial penal. Ele sabe que é tudo bobagem. O véu, ele sabe que é uma baita bobagem. Ele entende perfeitamente. Concorda com tudo que eu falo. Falou, Gilmar, só que você vai falar isso lá na CCB. Rapaz, você é excomungado. Você é expulso, você está fora da doutrina. E os anciãos, volto a repetir, eles já perceberam que é bobagem. Que não é doutrina de Deus, do Evangelho. Mas e o medo de perder a credibilidade? Aí mantém o pessoal preso. Se o cara não tem o costume de dar um beijo no outro, tem que ir lá, acabou o culto, a irmandade, saudar a todos com o Espírito Santo. Aí vai lá e dá um beijo, um no outro, aquele beijação. Eu fui 4 vezes na CCB. Eu falei, meu irmão, me desculpa, eu não tenho esse costume de beijar homem, de dar um beijo no homem. Não tem problema nenhum, volto a repetir. Mas é costume, eu não tenho. Então, e outra, se eu beijar aqui, eu vou beijar lá fora também, não tem por que só aqui dentro. Qual a diferença? Aqui é santo, lá fora não é? Então, é muita tolice, muita tolicezinha religiosa, meu irmão. E aí você sai repetindo na rua, não, a doutrina da CCB, a doutrina santa é a graça. É nada, meu irmão. Se você for a fundo, não precisa nem fundo. Raso nas escrituras, você derruba por terra um monte de doutrina ali, um monte. Se eu falei do pecado para a morte, que é uma tolice, que é uma maldade, é uma diabolicidade cruel que eles fazem com o pessoal. Assassina almas. Aí vem o véu, o beijo. Gente, é muito raso. Muito raso. Gilmar, o que você tem contra a CCB? Eu tenho contra as mentiras. E se é uma empresa, como qualquer uma outra, como a Assembleia de Deus, é uma empresa. Eu fiquei mais de 30 anos tentando pregar para os crentes ali, mas vi que não tem jeito mesmo. E depois revelou-se a adoração ao Bolsonaro. Então, o que eles querem é um falso Cristo, um falso evangelho. Então, se rebelaram. Não só a Assembleia, a CCB, todo o segmento batista, todo o segmento religioso, os ímpios se curvaram ao Bolsonaro. Os cristãos autênticos e verdadeiros não se curvou, não votaram em Bolsonaro, porque não obedeceu à grande besta, que é o poder religioso. Vocês entenderam, meu irmão? Então, quando Paulo escreveu lá, saudar uns aos outros com o ósculo. Aí tem alguns irmãos que entendem tão errado, falam, não, lá está escrito que as igrejas de Cristo saudam com ósculo. Não é isso. Paulo fala assim, onde ele estava, que ele já passou, ele falou, as igrejas de Cristo vos saúdam, quer dizer, vos manda a saudação. Não é que quem é a igreja tem que saudar com ósculo. É uma interpretação simples de entender. Não é nem interpretação, é um texto, só lê o texto. Ah, irmão Gilmar, não, Paulo manda cumprimentar com ósculo santo. É lógico, 2000 anos atrás. Vivendo no Oriente Médio, ou em Roma, e outra, quando ele fala assim, ele fala para quem tinha a tradição de dar o beijo mesmo, de dar o ósculo, que é o beijo. Mas o beijo em si não tem santidade nenhuma. O aperto de mão não tem santidade nenhuma, o abraço não tem santidade nenhuma. A santidade está dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência. Judas beijou o camarada, Judas beijou Jesus, e ele estava com falsidade, o beijo não era santo, mas beijou. Então não é o ato de beijar que é santo. Pode ser qualquer cumprimento. Lá pode ser assim, o chinês, o japonês faz assim, cumprimenta assim, faça assim, santo, quer dizer, sem maldade, aperta, cumprimento, se Paulo tivesse hoje, escrevesse para o Brasil, o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos da CCB lá em Hortolândia, Montemão, em São Paulo, Nordeste, enfim, irmãos do Brasil, saudai os irmãos aí com um abraço santo, um aperto de mão santo nos irmãos aí, As igrejas de Cristo, aqui onde eu estou, que eu já passei, vos manda a saudação, um abraço santo, um aperto de mão santo. Ele não ia mandar dar um beijo santo, não ia mandar dar o ósculo. Porque sabe que no Brasil não é ainda cultural ainda. Então ele ia gerar um problema. Talvez se fosse na Argentina, se ele estivesse lá no Oriente Médio ainda hoje, ele ia falar, dá um beijo santo, um ósculo santo. Mas lá, se estiver no Brasil, já falaria totalmente diferente. Então, cuidado. Tem coisa muito simples que a religião ensina, meus irmãos, minhas irmãs, que não passa de tolices. Se você vai à luz da Bíblia, se derruba metade, no mínimo metade da doutrina, de qualquer uma seita religiosa. Aceita CCB, aceita Assembleia Batista, Testemunho de Jeová, Adventista, no mínimo a metade do pacotão de fardo pesado que expõe nas pessoas, a doutrina, você derruba por terra. Simples. Texto simples. Você joga
terra. É porque o pessoal fica tão preso naquilo ali, na gaiola religiosa, e não consegue pensar fora da casinha. Está dentro do curral, o rebanho está dentro do curral aprisionado. Mas Jesus falou assim: fostes chamado para a graça, vocês fostes livres pelo Evangelho. Não vos torneis a fazer presa de homem. Mas não, meu irmão. A Assembleia é a graça, a Assembleia é a certa, a Testemunho de Jeová é a certa, a Adventista é a certa, que se não fizer isso, é muita bobagem, meu Deus do céu. Aí se não bastasse toda essa pacotão de doutrina escravizatória, pesos mortos inúteis, ainda vem as facções criminosas, como a Universal, como a Mundial, como a do Agenor Duque, do Esteve Hernandes, e do René Terra Nova. Ixi, vai ficar incontável, fazer uma lista interminável de ratazanas da fé que estão roubando descaradamente, escancaradamente. Umas aprisionam o povo, judia do povo com os pacotões de doutrina, mortas, inúteis. Aí vem outra, não tem o pacotão de escravizatório de doutrina, de regras, mas vem com roubo, com assalto. Então, só muda o nome e as práticas da maldade, a religião. Vem para Jesus. O Senhor Jesus diz para você da CCB, da Assembleia, da Batista, de todas elas, fala: saia dela, povo meu, saia da religião, vem para o Evangelho. Aí Apocalipse, João fala assim: saia dessa grande Babilônia. A Babilônia é católica, não é só a católica. A Babilônia é toda a religião, é o sistema religioso. Babilônia são os sistemas religiosos. O cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo são sistemas religiosos que escravizam e aprisionam as pessoas. E o Evangelho nos torna livre. Sai dela, povo meu, vem para fora. Vem viver a vida, vem ser feliz. Goza da liberdade que o Evangelho te dá. O Senhor Jesus chegou, viu aquela multidão de pessoas em Israel no contexto que ele se revelou como Filho de Deus, anunciando as boas novas do reino de Deus, sendo implantado nas pessoas. Ele viu aquele monte de gente lotando o templo, cheio de religiosidade, cheio de religião, e cansado, com a alma cansada, fadigada. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele sabia que o jugo da religião é pesado, é escravizatório, oprime. Ele falou: gente, vocês estão aprisionados na religião, nos dogmas, e o Pai quer que vocês sejam livres para ser luz do mundo, sal da terra, sem amarras nenhuma, sem controle nenhum de homem nenhum, mas sendo guiada, orientada pelo Espírito Santo. Que o Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, nos conceda aí um dia, uma noite, uma tarde, uma manhã feliz.